Hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li nessa primeira metade do ano, contar um pouquinho sobre eles e o que eu achei de cada um deles também. Geralmente eu leio 2 livros ao mesmo tempo, um físico, que é mais técnico e tal, e um no Kindle, que é mais de ficção, de romance. E no Kindle, geralmente eu leio antes de dormir, e os técnicos eu leio durante o dia mesmo. Então vamos lá. Vamos começar pelos livros físicos. Um que eu li foi O Andar do Bêbado. Esse livro é muito bom, mas eu fui um pouco iludida na hora de comprar ele. Eu sabia que ele se tratava de estatística, mas eu não sabia que a base dele era estatística. Então eu achava que ele só trazia alguns pontos, mas realmente é um livro de estatística. Então, como cálculo, essas coisas não é muito minha paixão, teve alguns capítulos que eu dei uma sofrida e pedi socorro, realmente não entendi nada. Mas teve alguns pontos bem interessantes que eu pude tirar dele, principalmente as partes que relacionavam coisas do cotidiano com a estatística. Essas partes eu achei muito legal e foi o que eu consegui tirar dele, assim. Realmente os capítulos se aprofundavam mais na estatística, eu não entendi muito o que estava acontecendo. Então, se tu curte estatística, é um livro perfeito. Mas se tu não curte, assim como eu, tu vai ficar meio perdido em alguns capítulos, mas ainda tu vai achar um livro muito bom, né? Eu espero. E vai conseguir tirar muitas coisas dele. Então, ainda assim é uma leitura válida, mesmo que tu não ame estatística. Esse aqui eu ganhei de presente, Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. Ele é um livro mais descontraído, não é muito meu estilo, tá? Mas é um livro curtinho também, eu li em uma tarde. Então ele realmente é mais descontraído, ele tem algumas figuras, alguns desenhos. E ele basicamente traz situações do dia a dia, da vida, que geram ansiedade. Então eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu me identifiquei em vários pontos no livro. Mas uma coisa que me irritou um pouco, eu achei ele meio positivo demais em alguns momentos. Então aquela coisa de, ai, mas tá tudo bem, tu é maravilhosa, não sei o quê. Eu acho meio forçação de barra, isso me irrita um pouco. Eu prefiro coisas mais realistas, assim, não sei. E ele não é inteiro, assim, mas tem algumas partezinhas que ele traz um pouco essa coisa meio positiva demais. E aí me irritou um pouco. Mas, no geral, é um livro legal. Se tu curte, assim, essa coisa mais descontraída, essa coisa mais divertida, tu vai gostar desse livro. Mas, realmente, não é um livro muito técnico, nem nada. É mais pra passar o tempo, assim, é um livro interessante. Código Limpo. Esse livro é simplesmente obrigatório para qualquer programador. Ele traz muitos pontos muito relevantes, então coisas que tu consegue aplicar no teu dia a dia no trabalho. Eu li esse livro, fiz várias anotações e no outro dia eu já estava conseguindo aplicar várias coisas que eu tinha lido nele, porque realmente são coisas bem relevantes. E ele traz desde o mais simples até o mais complexo. E ele basicamente te mostra como deixar o teu código mais limpo e mais fácil das pessoas entenderem. Até tu mesmo, né? Porque às vezes tu vai lá, faz um código todo errado, entra depois de um tempo e tu nem sabe mais o que tu fez ali. Então, cara, esse livro é muito, muito bom pra qualquer programador ou quem quer melhorar na área, tá? Muito bom mesmo. A Incrível Conexão Intestino-Cérebro. Esse livro eu ganhei de presente também. Ele é bem curtinho, tem 100 e poucas páginas. E assim, eu não sei se é algo da edição, se é algo da editora. Eu só sei que tem muito erro de português nesse livro. E assim, é um livro curto e não foi 1 ou 2 erros que eu achei. Eu também não sou nenhuma especialista. E assim, eu já me incomodei com os erros, sabe? Pra vocês terem noção do nível. E, pô, é um livro curto. E foram muitos erros que eu encontrei. A tradução também, ela deixa um pouquinho a desejar. Então, isso me chateou um pouco no livro. Mas ele é um livro bem direto ao ponto, bem simples. Então, pra quem nunca leu nada sobre conexão intestino-cérebro, é um ótimo ponto de partida. No meu caso, eu já tinha lido alguns livros mais aprofundados sobre o assunto. Então, ele não trouxe alguns pontos novos. Trouxe algumas coisas interessantes, que eu até fiz anotações. Mas nada muito inédito, sabe? Então, ele realmente é um livro para quem tá sendo introduzido nesse assunto, tá? Mas só se atenta em questão de edição, porque essa aqui eu achei péssima.
Sim, sério, gente, realmente me incomodou de ler, sabe? Então, essas são as minhas considerações. E realmente é um livro mais introdutório. Mas não quer dizer que tu que tenha mais conhecimento sobre isso não consiga tirar algum proveito dele, tá? Agora vamos falar do meu preferido que eu li esse ano até agora. O Mosquito. Cara, esse livro é simplesmente foda. Tipo assim, eu fiquei em choque do início ao fim lendo ele. E uma coisa muito legal é que ele traz uma linha do tempo. Então ele vem desde a época antes de Cristo até os tempos atuais e mostrando como o mosquito influenciou em tudo na história, basicamente tudo. E quando eu comprei, eu fui meio iludida, porque eu achei que ele era um livro de biologia que tratava um pouquinho de história, mas é o contrário, ele é um livro de história que tem ali umas pitadinhas de biologia. E assim, eu não sou muito fã de história, porque eu sou uma anta em história. Eu não consigo lembrar o nome das pessoas importantes ou o nome das regiões, porque tem umas regiões que foram mudando de nome e tal. Assim, eu não lembro de absolutamente nada dessas coisas. Então, teve ali umas horas que eu dei uma viajada, fiquei meio em Nárnia, mas não atrapalhou a leitura e o entendimento, tá? Então, gente, é sensacional esse livro. Coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida. Pra vocês terem ideia, o mosquito ele influenciou em resultados de guerras. Teve muito impacto também na escravidão. E umas curiosidades, ele traz muita curiosidade também, que eu achei incrível. Tipo, pra vocês terem ideia, a origem do gin tônica tá relacionada ao mosquito e à malária. Então, assim, gente, esse livro é simplesmente incrível. Leiam. Sério, ele é maravilhoso. Ele é um pouquinho extenso, ele tem umas 700 páginas. 600? 500? Ai, não sei mais. Em torno de 500 páginas. E, gente, é maravilhoso. Simplesmente leiam esse livro. A Vantagem Humana. Como o nosso cérebro se tornou super poderoso. Esse aqui é sensacional também. Ele traz todos os aspectos da nossa evolução, do nosso cérebro e da nossa cognição. Então, e também quebra vários paradigmas muito antigos de um cérebro maior é mais inteligente ou um cérebro maior tem mais neurônios. Não necessariamente. Esse livro ele explica isso e explica o motivo disso. Isso que eu achei incrível e, nossa, eu recomendo demais. Ele também explica como que o cozimento dos alimentos fez com que o nosso cérebro se tornasse o que ele é hoje. Gente, simplesmente muito bom esse livro. Ele traz algumas partes mais estatísticas, então ele tem bastante gráfico, até para explicar a relação de tamanho com outras espécies, espécies maiores, espécies menores. Gente, simplesmente maravilhoso, traz toda a evolução. Para quem tem interesse nessa questão evolutiva, é maravilhoso esse livro, eu recomendo muito. E o último livro físico, Java para Iniciantes. Esse aqui ele é bem denso, bem extenso. Eu fiz a anotação que nem uma louca. Mas esse livro aqui, ele se baseia na JDK 8, essa edição. Ele traz desde os princípios do Java até as partes mais complexas, programação funcional, enfim. E assim, o que eu gostei nele é que ele traz muito exercício. Então, ao final de cada capítulo, ele traz exercícios práticos e exercícios teóricos para tu fazer. E aí tu vai conseguindo consolidar tudo aquilo que tu leu, né? Claro, livro técnico não adianta, gente. Eu já esqueci várias coisas que eu li aqui. Então, direto eu tenho que consultar de novo, revisar, porque realmente a gente vai esquecendo. Esse livro é ótimo para quem tá iniciando no Java. É uma linguagem meio complexa, às vezes, quando tu não tá muito inserido, né, nessa programação orientada a objetos. Então, é realmente muito bom. E também é bom para quem gosta de estudar por livro, porque assim, o que eu aprendi nesse livro, eu podia ter achado na internet facilmente. Só que eu prefiro ter tudo condensado em um lugar só, porque eu consigo me achar melhor. Eu também gosto de ter um direcionamento do que estudar. Se eu fico muito solta, tipo, o que eu vou estudar agora? Eu acabo não estudando. Eu preciso ter tu vai fazer isso, 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 sabe? Então, pra quem se identifica com isso e gosta de ter tudo condensado e gosta de estudar por livro, eu recomendo bastante esse livro. E
Realmente ele é bem completo. Agora vamos para os livros do Kindle. No Kindle eu sempre tento ler livro em inglês. Sempre tento baixar livro em inglês. Ok, eu baixo alguns sites meio duvidosos, não faço isso em casa, então é mais fácil de encontrar livro em inglês. Eu já faço isso há algum tempo. Também filme, série, eu sempre boto legenda em inglês. E até uma dica para quem quer melhorar o inglês, não sabe muito bem como, é uma ótima forma de tu melhorar. Pra mim já é tão natural, como eu já faço isso há um tempinho, que eu nem me dou conta que eu tô lendo inglês, sabe? Então, caso tu queira melhorar teu inglês, esse é um ótimo ponto de partida e eu recomendo bastante. Então vamos para os livros do Kindle. No Kindle eu li o É Assim Que Acaba, que é um livro que estourou aí, tava todo mundo falando, todo mundo lendo. E ele é um livro muito bom, que te prende bastante. Esses do Kindle eu leio antes de dormir, né? Então, pra vocês terem ideia, já era pra eu estar dormindo há horas e eu tava lá lendo o livro porque eu queria saber o que ia acontecer, sabe? Então, realmente me prendeu bastante. Ele é basicamente sobre relacionamento abusivo. Então, eu consegui me identificar com alguns pontos dele e ele faz que tu enxergue um pouco o ponto de vista da vítima, né? Porque muitas vezes a gente fica, mas por que tu não sai desse relacionamento? O que tu tá fazendo aí? E não é bem assim. Então ele traz um pouquinho essa visão da vítima e tu consegue se colocar no lugar dela, sabe? Então, realmente é um ponto bem interessante. Esse tem a parte 2, né? É assim que começa, eu acho. Esse eu não cheguei a ler ainda, mas eu quero ler. E é isso. Eu recomendo bastante esse livro, me prendeu bastante. Outro livro que eu li no Kindle foi A Paciente Silenciosa. Gente, eu vou tentar contar um pouquinho do que eu lembro da história, mas assim, a minha memória pra essas coisas de livro, filme e tal é um lixo. A minha cabeça simplesmente, terminou de ler, terminou de assistir, acabou, não existe mais memória. Não sei o que acontece, então eu vou tentar falar o que eu lembro, mas eu não lembro de tantas coisas. Então, espero que fique uma descrição decente pra vocês. Então eu li A Paciente Silenciosa. Pelo que eu me lembro, é de uma mulher que foi acusada de matar o marido e desde então ela simplesmente não fala uma palavra, ela simplesmente ficou muda, foi internada num hospital psiquiátrico e as pessoas estão há anos tentando fazer ela falar e ela não fala, até que um psicólogo, se eu não me engano ele é psicólogo, ele se propõe a fazer a mulher falar, daí vai lá, se candidata pra vaga no hospital, determinada a fazer a mulher falar. Daí a gente descobre algumas coisas, começa a acontecer algumas coisas, e aí tem um plot twist no final, que eu não esperava. Assim, eu não esperava, tá? Mas já vi várias vezes acontecendo de eu falar, eu não esperava. Aí eu vejo todo mundo falando, nossa, super previsível isso aí, que lixo. E eu fico, gente, eu não tinha a menor ideia. Sou realmente muito lerda pra essas coisas, então as pessoas já estão lá sabendo o que vai acontecer no final, e eu tô tentando absorver o que tá acontecendo agora ainda, sabe? Então, pra mim, foi um plot twist, não sei pras outras pessoas, mas me prendeu bastante esse livro e eu gostei bastante. Ele é mais focado no suspense. Outro que eu li foi o Verity, não sei falar, que também é mais focado pro suspense e fala sobre uma escritora que tem uma série de livros, só que ela sofre um acidente, não consegue falar, não consegue fazer nada, fica de cama por um tempo. Só que a editora quer terminar os livros dela, então eles contratam uma outra escritora para continuar a série de livros e finalizar. Só que o escritório dessa escritora que tem a série de livros fica na casa dela. E essa escritora nova que foi contratada, ela acaba ficando um tempo hospedada nessa casa para ter acesso ali ao escritório, ao material que essa escritora já tinha, para ela conseguir dar continuidade. E nessa casa, a mulher que sofreu o acidente mora com o marido e com o filho. E aí começa a acontecer umas coisas estranhas com a mulher, tem um solo ali com a mulher e o marido. Acontece umas treta e também tem plot twist no final, que eu também não esperava. E é isso, muito bom, me prendeu bastante e eu recomendo. Outro que eu li, que eu acho que é o meu preferido desses aqui, é A Lista de Convidados, também é mais voltado para o suspense.
E basicamente é de um casamento que vai acontecer numa ilha distante. Praticamente ninguém mora nessa ilha, só um casal de velhinhos, que tem uma casa lá e tal. E o pessoal fica hospedado nessa casa. O casal que vai se casar, também alguns convidados. E começa a acontecer algumas coisas estranhas, no casamento também acontece umas treta. E a gente vai descobrindo coisas do passado dos personagens e coisas que se conectam de pessoas que a gente achou que não tinham nenhuma conexão. E aí começa a ter umas coisas, também tem um plot twist no final. Maravilhoso esse livro, eu recomendo demais. E o último livro da lista do Kindle é Novembro 9. Esse livro ele é um pouquinho mais romântico, tem um pouquinho de suspense, mas é uma pegada mais romântica. E basicamente são dois jovens que tiveram ali uma conexão no dia 9 de novembro, pela primeira vez que se encontraram. E eles decidem se encontrar todo dia 9 de novembro, que foi quando eles se viram pela primeira vez. Mas nesse meio tempo eles não têm contato um do outro, não trocam mensagem, não se falam. Eles só sabem que vão se encontrar no dia 9 de novembro. E também moram em lugares distantes. Então, nesse meio tempo vão se passando os anos, vai acontecendo algumas coisas, a gente descobre algumas coisas do passado dessas pessoas que se conectam também. E também tem um plot twist ali, pra mim. Então, foi um livro que me prendeu bastante. E também recomendo. Todos esses aqui do Kindle eu gostei bastante mesmo. Então é isso, esses foram os livros que eu li até agora esse ano. Espero que tenha dado vontade em vocês de ler algum desses. E é isso. Até a próxima.